Muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir. Bem-vindos bem-vindos já a mais uma Conferência da Estrela, esta que é a quarta Conferência da Estrela de 2021, e este mês de maio, especialmente, temos duas conferências da Estrela. E temos duas conferências da Estrela exatamente e hoje, 24 de maio, para assinalar a efeméride do Dia Europeu dos Parques Naturais. E a escolha deste dia e desta conferência, obviamente que faz todo sentido no contexto do Estrela Geoparque. Este é um geoparque que tem na sua área, classificada pela Unesco, na sua área, a totalidade do Parque Natural da Serra da Estrela. 40% dos mais de 2.200 km² do Estrela Geoparque é Parque Natural, portanto é uma área protegida, e por isso também faria e faz todo sentido podermos celebrar e podermos assinalar hoje esta efeméride do Dia Europeu dos Parques Naturais. E, obviamente, este ano, este Dia Europeu tem como tema Parques Naturais, a próxima geração. E, de facto, faz sentido que possamos pensar e refletir sobre as próximas gerações e sobre que futuro é que queremos, que futuro terão as áreas protegidas e que papel terão as áreas protegidas no futuro da valorização, da gestão e do património destes nossos territórios. E, no caso do Estrela Geoparque, qual é a importância que a área protegida tem também na própria valorização do património geológico, mas também do património biótico e património cultural destes territórios. E por isso, obviamente, hoje faria todo sentido termos connosco alguém do Parque Natural da Serra da Estrela, alguém do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e por isso convidámos o engenheiro Jacinto Diamantino, a quem eu desde já muito agradeço o facto de aceitar o nosso convite e de estar aqui hoje, neste final de tarde, a comemorar também connosco este Dia Europeu dos Parques Naturais. Deixem-me só dar duas notas biográficas do engenheiro Jacinto Diamantino. É engenheiro florestal, exerce funções no ICNF, no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, desde 1990 e, atualmente, desde 2019, é chefe de divisão das áreas protegidas da região centro do ICNF. Antes mesmo de dar a palavra ao engenheiro Jacinto Diamantino, queria dizer a todos aqueles que nos seguem através do Zoom ou através do nosso streaming, do nosso direto das redes sociais, do Facebook neste caso, que podem, no final da intervenção do engenheiro Jacinto Diamantino, podem colocar as vossas questões. Vamos ter aqui um espaço de debate para colocar as questões, debatermos e trocar algumas ideias e de podermos em conjunto assinalar este Dia Europeu dos Parques Naturais e a importância que estes parques têm, de facto, na valorização do nosso património natural, mas eu diria mais, e de uma forma mais lata, na valorização do próprio território. E, de facto, esta valorização territorial passa, obviamente, por um conjunto de premissas que tem também na defesa, na preservação, mas numa preservação valorativa dos valores do património, são premissas e tem nestes valores premissas importantes. Portanto, sem mais demoras, eu passo então a palavra ao engenheiro Jacinto Diamantino, a quem, mais uma vez, muito agradeço a sua presença e muito agradeço o facto de ter aceito o nosso convite. Senhor engenheiro, passo-lhe a palavra. Olá, boa tarde, muito obrigado. Pronto, como o professor Emanuel Castro já referiu, eu chamo-me Jacinto Diamantino, trabalho para o ICNF na região centro, onde desempenho as funções de chefe de divisão das áreas classificadas.
De formação sou engenheiro florestal, comecei no ICNF em 1990 como vigilante da natureza e pronto, e fui tendo um percurso profissional que me trouxe até ao ponto onde atualmente estou. Em primeiro lugar, desculpem por estar de máscara, mas estou no serviço e é um espaço partilhado e as regras de segurança mandam-nos ainda estar assim, e portanto peço desculpa por não estar sem máscara. Só uma pequena nota, portanto este primeiro convite foi endereçado à senhora Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro, a engenheira Fátima Araújo Reis. Ela teve que declinar o convite para fazer esta apresentação por motivos de agenda, não lhe foi possível reagendar compromissos e, portanto, não pôde estar aqui presente. Eu vou tentar representar o melhor possível a senhora Diretora Regional. Vou tentar, não sei se consigo, mas vou tentar. E, portanto, em nome da senhora Diretora Regional, gostava de apresentar sinceros agradecimentos à Associação Geoparque Estrela pelo convite de podermos estar neste dia, no Dia Europeu dos Parques Naturais, a apresentar esta comunicação sobre o Parque Natural da Serra da Estrela. Portanto, e o que nós fizemos, eu vou começar a partilhar a tela, espero conseguir. A apresentação que vos trago partiu do repto lançado pela Associação Geoparque Estrela, em que nos perguntava qual era a importância do Parque Natural da Serra da Estrela para a preservação e valorização do património natural, e nós convertemos isto numa pergunta, porque efetivamente é importante interrogar-nos, de hora em quando, é muito importante que nos interroguemos sobre o percurso que estamos a fazer, o que é que todos nós andamos para aqui a fazer, se está certo, se está errado. E, portanto, a comunicação versa sobre esta perspectiva. Em primeiro lugar, convém que façamos algumas definições. O que é o Parque Natural da Serra da Estrela? Bom, em primeiro lugar, o parque é um território físico, biológico, social e económico que tem um limite preciso. Ou seja, nós sabemos onde começa e onde acaba o parque. E porquê é que isso é importante? Porque a este território estão atribuídas funções, tem objetivos definidos e há um conjunto de regras de utilização e de fruição dos espaços e dos recursos naturais que se aplicam exclusivamente àquele território. Portanto, os territórios ao lado já não se lhe aplica, a não ser que haja uma replicação por parte do plano diretor municipal respectivo, mas nunca é pelo plano de ordenamento do parque. E depois também ter presente que o Parque Natural da Serra da Estrela é uma instituição, porque se encontra prevista na lei orgânica do ICNF, quando estabelece o Conselho Estratégico das Áreas Protegidas, para cada uma das áreas protegidas de interesse nacional. Portanto, temos aqui 3 definições de parque. O parque enquanto espaço físico, biológico, o parque como objetivos, como regras, e o parque como local onde se podem tomar e onde se tomam decisões, não é? Porque este Conselho Estratégico é um órgão de natureza consultiva e de apoio ao planeamento, que inclui os representantes da administração central, local, ONGs da área do ambiente, outras organizações representativas de setores importantes da economia, da sociedade, na área protegida. Portanto, com estas definições, passemos à frente. A importância do parque para a preservação e valorização do património natural mede-se pelo efeito, ou pelos efeitos, desculpa, está ali um erro, pelos efeitos das ações implementadas pelo serviço ao longo do tempo e pela duração desses mesmos efeitos. Uma das primeiras ações realizadas pelo parque foi a organização de feiras de queijo e de concursos de gado. Pode parecer irrelevante e não ter nenhuma, e parece que não tem nenhuma relação com a conservação da natureza, mas efetivamente aquilo que os colegas fizeram quando cá chegaram foi
andaram a discutir, andaram a perguntar às pessoas que faziam queijo, que criavam gado, e a aprender uns com os outros sobre quais deviam ser as características físicas, biológicas, organoléticas, entre outras, que deveria ter o queijo da Serra. E se é verdade que o queijo da Serra já é referido desde o Renascimento, não é? A verdade é que só uns anos depois do parque ter sido constituído e criado é que veio a ser publicada a regulamentação relativa à região do queijo de mercado da Serra da Estrela e às características que ele deve ter. Portanto, só em 1985, com o decreto regulamentar, é que isso veio a ser instituído. E, portanto, há aqui alguma coisa há um resultado desta atividade que os colegas fizeram. Depois, quando eles estiveram a promover um produto que valoriza um recurso endógeno e que a produção é ambientalmente sustentável, não há dúvida nenhuma sobre isso, pode não ser, mas também o pode ser, essa atividade serviu de pilar à estratégia para a conservação da natureza. Aquele mesmo esforço que eles fizeram, as feiras e os concursos de gado, contribuíram para o robustecimento de uma fileira económica e promoveram o património pecuário autóctono. O ovinho bordaleiro da Serra da Estrela, a churra mondegueira, com menos importância, e o cão Serra da Estrela. É também património biológico. É relevante, é verdade, é património pecuário, mas é também património da região. E o desenvolvimento da pecuária, destas raças, para a produção do leite e do queijo, acabou por contribuir para a valorização do mosaico agro-silvopastoril. Serve de suporte e de habitat várias espécies da flora e da fauna, algumas delas endémicas da Serra da Estrela. E isto não é pouco relevante, é muito relevante, porque estávamos a atravessar, quando o parque foi criado, estávamos a assistir a um período de acentuado decréscimo populacional nas aldeias. Qual foi, de facto, o impacto desta atividade para suster ou para minimizar o despovoamento? Não é o objeto de análise agora, mas a verdade é que a produção do queijo e a agricultura dos ovinos perdurou e ainda perdura com alguma consistência, quer no parque, quer sobretudo atualmente na envolvente imediata. Portanto, aqui o famoso queijo. Outro dos aspectos que demonstram este contributo e a importância do parque para a valorização do património natural foi a desmaterialização de várias áreas ocupadas por construções de gênese ilegal, que permitiram recuperar áreas de muito interesse para a conservação dos habitats e de espécies da fauna e da flora, em locais de interesse geológico e de rara beleza cênica, nomeadamente o Pão das Dúvidas, que é normalmente chamado por imediações da Lagoa Comprida, o Malhão da Estrela, a Torre, o Pão do Boi, a Nave Santo António, entre outros. Para além desta desmaterialização daquelas construções de gênese ilegal, foram recuperadas algumas ruínas que permitiram construir naqueles locais equipamentos e estruturas de apoio e de suporte a atividades económicas com vista à redução das incidências que as mesmas podem provocar em cada um daqueles locais. Então, aqui alguns exemplos. À vossa esquerda, o Covão do Boi, o Serenal, invadido por um conjunto de barracas e de carrinhas, algumas delas abandonadas. Do lado direito, o Covão do Boi, depois de recuperado. A construção de equipamentos provavelmente será aquela linha de atuação mais mensurável, com mais facilidade de medir e de constatar no terreno. Portanto, esta construção de equipamentos passou por equipamentos de suporte às atividades recreativas e turísticas e de promoção das mesmas, nomeadamente a rede de percursos pedestres de grande rota, portanto são 200 e tal quilómetros que atravessam o parque em várias direções e que quando foram constituídos, quando esta rede foi constituída, era um aspecto altamente inovador, trouxe muitas pessoas, começaram os turistas a dispersar para além daquele eixo
digamos, clássico, passou a haver gente por outros locais. A rede de casas de abrigo no parque também permitiu que algumas pessoas fossem para aldeias onde não havia nenhum equipamento de alojamento, Piedemonte, Fogozinho, as Penhas Douradas, Ponta Ponte. Os pontos de apoio ao campismo, na altura eram sítios onde já se fazia campismo, mas de uma forma não regrada, portanto o parque infraestruturou aqueles locais permitindo recuperar áreas muito relevantes para a conservação da natureza, minimizando o impacto que aquelas atividades causavam. O núcleo de recreio do Val de Rocinho é, destes todos, aquele que provavelmente era o mais impactante e onde também a intervenção foi mais musculada, não é? Com a criação de um parque de campismo, tal e qual, e um edifício bar-restaurante para dignificar o local. E estes equipamentos permitiram capacitar o território, diminuir as incidências causadas por aquelas atividades recreativas e turísticas, e foram capazes de gerar dinâmicas sociais, territoriais e económicas com importância supralocal, ou seja, o efeito positivo daquelas medidas foi muito para além do sítio em cada um destas instalações ou equipamentos estava. Foi muito para além disso. Criou, em alguns casos, até cultura. E também, outro dos equipamentos que os serviços construíram foram os serviços de apoio e logística para o atendimento e informação em várias localidades e também na Torre, que permitiram realizar ações de divulgação e de sensibilização da população residente e visitante. Isto é bastante importante porque se a população estiver sensibilizada quer para os aspectos mais críticos do património natural e também para as boas práticas, podemos estar a capacitar a nossa e a potenciar o efeito da nossa ação. Por que é que não muda? Desculpem, eu acho que andou muito rápido. Portanto, aqui estão alguns exemplos. O edifício sanitários no Conde à Metade, o edifício há muitos anos da Praia Fluvial em Louriga. Outra das evidências, digamos assim, da importância do parque para a preservação e valorização do património natural são os estudos promovidos pelo parque ao longo do tempo. Estes estudos e o resultado dos estudos têm permitido conhecer o património natural, o património etnográfico, o património arqueológico e os recursos naturais. Estes estudos servem de suporte à divulgação da Serra da Estrela, em muitos casos. E também capacitam quer o ICNF, quer outras organizações da administração, seja ela local e central, nas opções de planeamento, de gestão e na fundamentação das mesmas. E alguns destes estudos continuam a ser importantes obras de referência sobre cada um dos temas. Trago alguns dos exemplos. A lagartixa de montanha, o estudo dos impactos nos canais de aduação, permitiu tomar opções de gestão importantes, o Congresso da Serra da Estrela, Guia Geológico e Geomorfológico, Guia Geobotânico da Serra da Estrela, a Rede de Percurso, a Descoberta da Estrela, o Guia dos Habitats, a Arqueologia, portanto, são exemplos de uma imensidão de títulos, uns na forma de livros, outros na forma de artigos, outros na forma de relatórios técnicos e científicos, que podem ser consultados em várias fontes, nos centros de informação do parque, continuamos a dispor destes exemplares. E tem uma difusão alargada, alguns deles estão traduzidos para inglês. As revisões periódicas do plano de ordenamento do parque, que incluem as atualizações aos objetivos, ao modelo territorial e ao regulamento, permitem assegurar as realizações antecedentes, ou seja, permitem que não haja novas obras e construções de gênese ilegal, continuam a haver espaços cada vez mais apropriados e onde se possa fazer o desenvolvimento da atividade pecuária e toda a infraestruturação que é necessária em espaços adequados. Portanto, o plano de ordenamento prevê isso mesmo. O plano de ordenamento também prevê uma articulação de políticas de forma a minimizar os conflitos e a potenciar o desenvolvimento das atividades económicas, daí que
o tal zonamento permite isso mesmo. Há um gradiente da periferia para o centro, de modo a acomodar a realização destas atividades económicas e o tecido urbano e a rede urbana. O programa de execução que acompanha o plano de ordenamento do parque alarga o espectro dos intervenientes, portanto, há um conjunto muito vasto de ações previstas no programa de execução, foi discutido com as autarquias, com outros órgãos da administração central e com ONGs, com outras organizações representantes dos setores. O programa de execução contempla um conjunto de atividades que poderão ser realizadas, e está previsto serem realizadas por entidades que não sejam o ICNF, e isto é que é o alargar do espectro dos intervenientes, e esta nova atuação, digamos assim, dos novos intervenientes originam uma presença mais difusa do parque. O parque já não é aquela instituição, como era há muitos anos atrás, em que tinha formas de financiar uma multiplicidade de ações e atividades com seu recurso. Portanto, esta diluição das competências e das atribuições acaba por criar, de facto, uma presença mais difusa. O parque também dispõe de um corpo de vigilantes da natureza, felizmente tem tido entradas regulares de novos elementos, que asseguram a realização de ações de sensibilização e de monitorização que assumem uma especial relevância na minimização da ocorrência de eventos causadores de perturbações negativas nos ecossistemas. É uma frase complexa, extensa, mas o que isto quer dizer é que os nossos vigilantes, estando no terreno e tendo eles, para além da ação de fiscalização, que não nos podemos livrar dela, mas tendo eles funções de sensibilização e de monitorização, tendo uma permanente contacto quer com a população visitante, quer com a população residente, permite que nós consigamos antecipar alguns problemas e que depois não seja possível reparar. Isto é muito difícil de medir, mas é provavelmente um dos aspectos mais relevantes da tal importância do parque para a preservação e valorização do património natural. Quando nós prevenimos qualquer coisa, nós estamos a medir como é o que prevenimos, mas é a percepção que nós temos, é que o resultado da missão destes colegas é muito, muito relevante para a conservação da natureza na área do parque. Pronto, e depois, em síntese, apesar dos problemas que afetam o parque enquanto espaço físico, biológico, social e económico, alguns deles são novos e ainda não têm soluções desenhadas. O parque, enquanto instituição, desde a sua criação, desempenhou e continua a desempenhar uma função preponderante para a conservação da natureza nos territórios incluídos na área protegida, seja por via da promoção da região, da valorização de produtos e dos recursos endógenos, da capacitação dos espaços, da produção do conhecimento, seja também por via do ordenamento do território, cujo modelo é periodicamente revisto com mecanismos de participação pública assegurada. Ou seja, o plano de ordenamento, quando é revisto, e antes de ser publicado como norma reguladora, ele é objeto de discussão pública, e isso é muito relevante porque incorpora as diferentes sensibilidades e as sensibilidades de diferentes intervenientes no território. Pronto, e era isto que eu vos queria trazer. Eu acho que, no fundo, fica aqui mais ou menos demonstrado que, efetivamente, o parque tem uma importância insubstituível, tem tido e continua a ter, até se inventar uma figura diferente que o substitua, uma função muito preponderante para a preservação e valorização do património natural. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Obrigado por estas diretrizes e por estas ideias, e um pouco também da própria história da atuação do Parque Natural da Serra da Estrela, e sobretudo pela pergunta que fica
e que foi transversal a toda a apresentação, qual a importância do Parque Natural da Serra da Estrela para a valorização, para a preservação e valorização do património natural. E eu agora apelava a que quem nos está a ver e a ouvir possa colocar as questões que entender, de modo a que possamos ter aqui também uma discussão, e enquanto aguardamos por essas questões, eu começaria por uma, se calhar até para abrirmos exatamente o debate. E tendo em conta, Sr. Engenheiro, o próprio tema este ano do Dia Europeu dos Parques Naturais, eu colocaria exatamente essa questão que está inerente ao tema. Como é que o Sr. Engenheiro vê o futuro do Parque Natural da Serra da Estrela? Que Parque Natural da Serra da Estrela, na sua perspectiva, que parque natural nós teremos daqui a 10, 15, 20 anos? É uma pergunta muito difícil. É mesmo uma pergunta muito difícil. E porquê é que eu digo que é uma pergunta difícil? É porque há muitos dados em cima da mesa neste momento. O plano de ordenamento, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, portanto, o regime jurídico do ordenamento do território refere que os planos do ordenamento devem ser reconduzidos a programas especiais, e os programas especiais, pela sua própria natureza, deixam de vincular os particulares, enquanto que o plano de ordenamento agora vincula o público e o privado. Portanto, o que lá está plasmado na norma tem que ser aplicado pelo público e pelas entidades públicas e pelo privado. Um programa especial só vincula as entidades públicas. E isto é um desafio que não sabemos muito bem, claro que não vai deixar de haver a regulamentação. A regulamentação vai continuar a existir. Mas como é que a sociedade vai lidar com isto, nós não sabemos. Depois, há outro aspecto que é muito relevante, que decorre da própria lei orgânica do ICNF e dos objetivos, a questão relativa à cogestão das áreas protegidas. Portanto, todas as áreas protegidas vão ter uma comissão de cogestão em que entram para a gestão de alguns assuntos da área protegida, vão entrar diversas entidades, nomeadamente os municípios, que passam a presidir a comissão, e outros intervenientes, né? Portanto, desde ONGs, ou associações representativas de interesses locais, interesses muito, muito relevantes. Sendo certo que o ICNF não abre mão do papel da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, mas esta concepção, esta nova concepção, pode abrir aqui a possibilidade a outras perspectivas e outras formas de gerir o parque que não foram experimentadas até agora, ou se foram experimentadas de uma forma muito insípida, porque uma coisa é termos um órgão como o Conselho Estratégico, que é um órgão de consulta. Não é? Outra coisa é termos uma organização, uma comissão, que vai gerir os assuntos relativos à promoção da área do parque, às atividades recreativas. Portanto, há aqui um conjunto de possibilidades novas que, para mim, não me permitem antever com facilidade como é que o parque vai estar daqui a 10 anos. Eu sei que não respondi, mas não consigo dizer muito mais do que isto. A pergunta também é por si só complexa, porque, como disse o Sr. Engenheiro, incorpora em si vários fatores que neste momento nós não conseguimos prever. Tem aqui uma questão já que gostaria de colocar, enquanto também vão chegando outras questões. Portanto, o grande desafio, o grande papel do Parque Natural tem sido, de facto, a preservação e a salvaguarda do património existente, não é? Com particular destaque para o património natural, como é fácil de compreender. Na sua perspectiva,
a legislação existente para a proteção pode condicionar ou não a evolução turística do território? Ou seja, como é que convive no mesmo espaço a necessária evolução turística e crescimento turístico e a própria preservação dos valores naturais e do próprio património natural, que é, obviamente, uma das bandeiras do Parque Natural da Serra da Estrela? Pois, é assim, o Parque Natural da Serra da Estrela foi criado em 1976 e o preâmbulo do Decreto-Lei 557/76 para mim continua a ser um dos textos mais vanguardistas sobre aquilo que possa ser a perspectiva, a concepção do parque, porque ele já nos obrigava, aquele decreto-lei, portanto o preâmbulo reflete o espírito da regra, não é? O espírito da norma, é o que nos faz uma introdução, é o que equaciona as várias variáveis que têm que ser tidas nesta equação que é multifatorial, não é? E ele já refere que estamos a criar um parque pela necessidade de se conciliar o usufruto, porque começa a haver mais tempo livre para as atividades lúdicas e é necessário criar uma forma de compatibilizar de uma forma racional o uso do mesmo espaço para a conservação da natureza e também das outras atividades. E, portanto, eu acho que é possível. Eu acho que é perfeitamente possível. Uma coisa não leva à exclusão da outra. E as várias opções que têm sido postas em prática, desde o primeiro plano de ordenamento, ainda em 1979, era um plano de ordenamento que saiu com alguns problemas porque não foram publicadas as plantas do zonamento e, portanto, ele tinha uma figura em abstrato, mas quer nesse plano de ordenamento, quer no plano de ordenamento de 1990 e no de 2009, nunca se optou por áreas de interdição total ou áreas de proteção total, como acontece em muitas áreas protegidas em Portugal, precisamente porque o parque tem que ser um espaço que tem que estar disponível para a sociedade. O que temos que fazer, e isso é um desafio muito mais difícil e muito mais exigente, o que tem que acontecer por parte de todos os intervenientes é uma disponibilidade maior, uma flexibilidade maior para integrar um e o outro assunto. Portanto, e o desafio para a frente ainda vai ser maior. Se até agora foi muito exigente, nos próximos 10 anos, fazendo uma ligação para a primeira pergunta, os próximos 10 anos vão ser... Isto é uma exigência, creio eu, que a exigência é uma equação potencial. E, portanto, daqui para a frente não vai crescer para o dobro, vai crescer para 10 vezes mais a exigência, não é? Mas eu creio que é perfeitamente compatível. Se foi até agora, num período em que nós tivemos que construir ideias novas, a ideia da conservação da natureza e da biodiversidade e da geodiversidade, são conceitos muito novos. E se nós conseguimos construir um modelo territorial, um regulamento que passou no crivo da discussão pública, portanto não foi imposto, passou no crivo da discussão pública, se nós conseguimos criar esse regulamento com esta exigência, que até vem minimizar muitos dos conflitos, daqui para diante, já com a ideia presente e bem presente, com um grande lastro na sociedade, perfeitamente difundida na sociedade, são aspectos a considerar para o desenvolvimento sustentável, para o bem-estar, então é muito mais fácil. É mais exigente, mas é muito mais fácil, acho eu. O caminho que os meus colegas fizeram até agora, e que o que eu quis fazer nesta apresentação foi honrar e dizer que nós, hoje, somos o que somos, pelo que os meus colegas fizeram no passado, e que nós nos revemos perfeitamente no trabalho que eles fizeram em tempos muito mais difíceis,
se eles fizeram o que fizeram, nós daqui para a frente acho que vamos conseguir fazer com muito mais facilidade. É muito mais exigente, mas vamos conseguir fazer com muito mais facilidade. Sim, embora e temos aqui uma outra questão que prende-se um pouco com esta questão e com aquilo que o Sr. Engenheiro foi dizendo. De facto, estes desafios são múltiplos e de facto o próprio texto do próprio Parque Natural já prevê esta relação obviamente, com as populações, que é sempre um elemento fundamental, mas, na verdade, e há aqui uma questão que nos coloca isso, que tem havido de algum modo aqui uma imagem associada do Parque Natural ou do ICNF um pouco associada à imagem de proibição, desta proibição que talvez acabe por afastar um pouco as comunidades do próprio Parque Natural. No seu entender, como é que vê esta questão, se é que a entende também deste modo, e se a entende, como é que se podia mudar esta percepção, muitas vezes até menos positiva, que as populações e as comunidades vão tendo ou podem ter em alguns momentos do Parque Natural? É assim, de facto, o plano de ordenamento tem restrições. O artigo 7º tem um rol imenso de atos que são proibidos. É quase tão extenso como o número de atos que ficam condicionados. E os condicionados ficam sujeitos a uma avaliação legal, quer técnica, não é? Porque isto tem muito também de técnica por trás, de conhecimento, portanto, a tal fundamentação com base no conhecimento que vamos adquirindo. Mas efetivamente não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira. Existem um conjunto de restrições que condicionam a vida das pessoas. É verdade verdadeira. O que é que nós podemos, se fizermos uma resenha histórica, o que é que nós podemos perceber? Podemos perceber que há uma evolução que tende a minimizar o conflito. Porquê? Porque estão cada vez mais bem delimitadas as áreas onde é possível construir e, portanto, onde nem sequer estão sujeitas ao regulamento do plano de ordenamento. Todas as áreas que os municípios sinalizam como perímetros urbanos, o parque não emite pareceres para dentro dessas áreas. Portanto, aplica-se apenas as regras do plano diretor municipal. Depois, nas restantes áreas, portanto, nas áreas sujeitas aos regimes de proteção, tem havido uma evolução muito amiga do utilizador, e permitam que eu utilize aqui o termo, uma evolução muito amiga do utilizador, na medida em que as regras são cada vez mais claras. São cada vez mais claras e vão cada vez mais ao encontro daquilo que são os interesses trazidos para a discussão pelas diferentes organizações dos interesses, não é? A Associação de Produtores Florestais, a Associação dos Produtores Pecuários, entre outros. É certo que uma coisa é flexibilizar a norma e ir até onde a norma pode ser flexibilizada, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista da coerência técnica e da razoabilidade. Outra coisa é a não existência da norma. E depois, não tenho qualquer dúvida que desta figura pejorativa, desta má apreciação do parque, resulta ainda muito de um passivo que nós temos antes do plano de ordenamento atual, porque não estava tão bem regulamentado, não estava tão de encontro àquilo que são os interesses e os anseios próprios e legítimos das populações. E, portanto, nós temos um passivo que, por falta de comunicação, e temos que assumir, nós perdemos algumas das competências, sobretudo na última década. Nós perdemos várias competências, uma das quais é a facilidade e a capacidade de comunicação com as populações. A tal ideia de termos uma presença difusa, uma das formas de materializar essa presença difusa é a falta de comunicação.
E essa falta de comunicação não nos tem permitido desconstruir parte daquilo que era um conflito latente, razoável, mas que depois, com a publicação do novo regulamento, parte daquela conflitualidade passou a ter um caráter meramente residual. Nós é que não temos conseguido chegar à fala, sobretudo com a população residente, para explicar que grande parte daqueles conflitos que vinham de trás estão sanados. Muito obrigado pela resposta, me pareceu bastante clara, mas toca num aspecto que me parece a mim, e agora faço eu a questão, e já volto às questões de quem nos ouve, que me parece importante, que é exatamente esta questão da comunicação. Nós, enquanto Geoparque, e no trabalho que vamos fazendo no território, como eu disse logo no início da conferência, toda a área do Parque Natural está dentro da área classificada como Geoparque Mundial da Unesco, e muitas vezes uma das questões que se coloca aqui nem sempre é apenas a proibição, mas é a ausência às vezes de explicação ou de comunicação para essa proibição. E de facto parece que há muitas vezes aqui um problema de comunicação que o Sr. Engenheiro também referia. E voltando outra vez àquela que é o tema deste ano do Dia Europeu dos Parques Naturais, de facto, quando pensamos que futuro, se calhar o futuro, e é uma afirmação em jeito de pergunta, gostava de saber, de ouvir a sua opinião, o futuro também passará por essa maior aproximação, por essa maior proximidade com as comunidades. E nesta necessidade de passar a mensagem que a existência do Parque Natural e a preservação dos valores naturais são um dos maiores ativos para o futuro da Serra da Estrela. Mas gostava de ouvir a sua percepção, a percepção do Sr. Engenheiro, relativamente a esta visão ou a este senso comum que se vai instalando um pouco desta falta de comunicação que vai havendo entre a estrutura, ou entre o Parque Natural, o ICNF, e depois aquilo que são as comunidades e as limitações impostas muitas vezes às comunidades. Bom, eu não diria desde a primeira hora, mas desde muito cedo que a comunicação sempre foi um assunto de grande relevância na gestão do Parque Natural da Serra da Estrela. E o parque foi tendo, desde um boletim informativo, as jornadas técnicas, portanto, sempre foi as reuniões feitas presencialmente nas freguesias e em outros locais. Portanto, a comunicação sempre foi um assunto de relevante interesse e tida como um dos pilares fundamentais para se levar o parque a bom porto. E não deixou de o ser. O que acontece é que, e não serve desculpa, mas procuro explicar o porquê é que a comunicação perdeu alguma relevância. O parque, durante uma série de anos, não recrutou pessoas, portanto, por limitações várias, o parque não recrutou pessoas, portanto, não renovou os seus quadros técnicos durante uma série de anos. E à medida que não foi renovando os quadros técnicos, os colegas que estavam cá desde o princípio foram percorrendo um caminho de várias décadas e depois aposentaram-se. Isto colocou-nos numa situação extremamente difícil, que foi o quê? O saber fazer foi-se embora com os colegas. Reconstruir uma equipa que conheça o território, os atores, o modus faciendi, a maneira de fazer as coisas, ainda que hoje tenhamos uma série de ferramentas novas que até nos facilitam a vida, mas
Este é um dos graves problemas, nós termos perdido a equipa, as pessoas terem ido embora, porque é próprio, percorrem o percurso, e não transmitiram esse conhecimento. Portanto, não é pela desvalorização da função comunicação, porque não pode ser, ele tem que ser um dos pilares da gestão do parque, a comunicação tem que ser, e é um dos pilares não conseguimos depois operacionalizar. Pronto, não conseguimos de uma forma de que nos lamentamos, não é? Nós lamentamos por isso, mas não, pronto, em face das várias circunstâncias, não temos conseguido fazer melhor do que isto. Sr. Engenheiro, há aqui também mais uma questão que nos chega e que diz, e que pergunta, e faz exatamente a pergunta que eu tinha feito no início, que é qual o futuro ou mais do que o passado e a história, qual é o futuro do parque? Pergunta mais se a cogestão, que tanto se fala, não irá acabar de uma vez com o Parque Natural da Serra da Estrela, que é o maior parque natural português. E de facto, refere que o caminho não se faz sem o poder local e as comunidades locais, mas desde 1976 que assistimos à degradação da paisagem e à perda irreparável de valores naturais todos os dias. A rede de percursos já não existe há anos, o que vou dar metade, as estruturas são degradadas, do que vou da ponta a mesma coisa, diz aqui o nosso ouvinte e que nos assiste. E precisamos de um parque integrado num órgão autónomo, com poder decisório, efetivo e fiscalizador e que defenda verdadeiramente os valores naturais e humanos que aqui apresentam. Portanto, no fundo, de facto, aqui as duas questões mais relevantes neste comentário é que futuro e, de facto, se esta cogestão que se fala não poderá acabar de vez com o Parque Natural da Serra da Estrela. Pronto, a resposta a uma questão destas reveste-se de uma sensibilidade tremenda e eu não estou mandatado para usar da minha opinião pessoal para... ou seja, eu não posso fazer doutrina. O que eu gostava de dizer é que, de facto, desde 2007, quando a lei orgânica desde 2007, quando a lei orgânica do ex-ICNB acabou com os conselhos diretivos das áreas protegidas, nomeadamente dos parques naturais e das reservas, e que depois veio a ser reiterada pela lei orgânica do ICNF, que colocou as áreas protegidas numa situação um pouco menos, uma situação um pouco delicada. Eu estou a ter cuidado com os adjetivos que estou a usar. E ela, para além de ser delicada, porque retirou do local a decisão para muitos assuntos, aqueles assuntos do cotidiano, da gestão de proximidade, para além disso, ainda veio diluir também o corpo técnico, porque o corpo técnico passou a pertencer a um órgão regional que pode ser, ainda que presencialmente esteja num certo sítio, pode estar alocado ou a realizar tarefas para outros locais. E é verdade que isto cria algumas possibilidades quando temos menos recursos, também cria algumas fragilidades quando pegamos numa equipa que deveria estar a fazer um trabalho dedicado num certo território e poder ter que fazer trabalho noutros territórios. Eu não sou capaz de responder, uma vez mais, à questão de qual é que vai ser, como é que vai estar o parque daqui a 10 anos e que consequências é que vêm das comissões da cogestão. E não estou mandatado para responder a uma tal pergunta. Na minha perspectiva, na perspectiva que eu tenho que trazer aqui, sem seguir aqui um carneirismo, permitam assim, eu acho que temos que dar o benefício da dúvida à cogestão. É algo que permite trazer para a gestão novas opiniões, uma diversidade de novos atores e, portanto,
podemos lhe dar o benefício da dúvida e experimentar. Não é nada que não seja revogável. Se isto não funcionar bem, e estando isso verificado, é uma decisão política, volta para trás, mas estando como está, agora há de percorrer o caminho, e isto traz uma nova exigência, que traz também responsabilidade aos novos atores. Já não é só aquela coisa de alguma crítica, às vezes até de um certo bota-baixismo, não é? Mas passa a haver aqui uma corresponsabilização dos diferentes atores. Eu sei que não respondi, peço desculpa por não ter respondido objetivamente à pergunta, mas a resposta carece de facto até mesmo de algum conhecimento sobre as políticas de que eu não disponho, está bem? Já agora, Sr. Engenheiro, aproveitava a sua resposta a esta questão para lhe, e para quem nos vê e ouve, para lhe perguntar se tem esses dados, o que é que muda exatamente com o processo de cogestão? Ou seja, com a cogestão, o que é que muda na gestão ou no dia-a-dia de uma área protegida, e no caso da Serra da Estrela também, em particular, quando tal se verificar? Será que nos consegue esclarecer sobre essa questão? A Constituição vai ter uma comissão designada, publicada em Diário da República, com uma missão própria. Quais são as atribuições da Constituição? É a promoção da área protegida. Fundamentalmente, é a promoção da área protegida, portanto, a promoção no sentido estrito e em sentido lato. Promover a área protegida, promover os recursos endógenos, promover os valores que estão cá dentro e, eventualmente, aplicar um conjunto de medidas tendentes a essa mesma valorização, ou seja, fazer ações de divulgação, de promoção, ir a certames, propor a realização de medidas e de projetos concretos. O ICNF nunca vai abrir mão, porque não pode, não é? Nunca vai abrir mão do papel da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, ou seja, continuam a ser os serviços do ICNF, emitem os pareceres no âmbito do plano de ordenamento, no âmbito do regime jurídico da Rede Natura 2000 e por aí fora. Portanto, o que nós vamos criar é uma comissão que traz para a gestão daqueles assuntos relativos à promoção, traz outros atores que vão ter visões estratégicas e de gestão mais competentes que os do próprio ICNF, e que não é tão monolítico, né? Portanto, não há uma visão tão mono como a do ICNF. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Aqui mais uma questão, e esta mais diretamente ligada à questão da biodiversidade e sobretudo na relação com as próprias alterações climáticas. Perguntam-nos aqui se tem havido monitorização que nos permita perceber o efeito das alterações climáticas na biodiversidade na Serra da Estrela, e se existe, e se de facto tem havido essa monitorização, se é possível termos acesso ou ter de algum modo acesso a alguns dados que possamos ou que possam ser consultados para acompanhar esta questão. Bom, dados concretos para o efeito das alterações climáticas não temos. O que nós estamos a fazer neste momento, estamos a desenhar um conjunto de abordagens precisamente para sinalizar aquilo que possam ser os nossos bioindicadores. Não é possível ir diagnosticar as alterações climáticas com tudo. Não havia recursos para isso. O que nós estamos a fazer, e estamos a criar algumas parcerias ou sinergias, digamos assim, com outras instituições, é procurar identificar quais são os bons e os bioindicadores fiáveis, robustos, que nos permitam ler para trás, portanto, pegar no histórico e comparar com os dados que tínhamos recolhido no histórico e, ao mesmo tempo, criar uma situação de referência para o futuro. Para dizermos, no ano 2021, a situação é esta, e daqui a uns anos podermos medir.
Tirando isto, não temos dados concretos para que nos permitam fazer quer um diagnóstico, quer uma avaliação das alterações provocadas pelas alterações climáticas. E sobre esta questão também das alterações climáticas, uma outra questão que me parece importante tem a ver com os próprios incêndios florestais, não é? E com o histórico de incêndios florestais que tem havido no Parque Natural, na Serra da Estrela e no Parque Natural. Ainda todos nos lembramos de 2017 e dos grandes incêndios do grande incêndio de 2017. Na perspectiva do Parque Natural e do ICNF, o que é que falta fazer? O que é que é possível fazermos para, de facto, mitigar ou diminuir este risco, que é, de facto, um risco que põe em causa a biodiversidade, o património, a paisagem, os valores identitários da Serra da Estrela? O que é que podemos fazer para diminuir este risco e esta probabilidade que tem, de facto, sido uma realidade transversalmente nas décadas passadas? Bom, para reagir a eventos como o de 2017, ninguém está preparado. É um evento verdadeiramente catastrófico, ardeu mais de 20% claro. em poucas horas, ardeu um pouco mais de 20% da área do parque e, portanto, para uma situação dessas, não sei o que é que seja possível fazer. Quanto ao histórico, e portanto nós temos dados mais ou menos robustos e fiáveis desde 75, embora depois comparáveis sejam os de 90 até ao presente, sabemos que há locais que são percorridos por incêndios a cada 4 anos. É uma frequência de incêndio que não é desejável. E depois tem ainda a particularidade de haver locais, dos locais em altitude estarem a ser atingidos cada vez com mais frequência. Ou seja, apesar de alguns dos locais que apresentam maior frequência de incêndios se situarem em altitude, como é o caso do Alto da Pedrice, tem um regime de fogo severo, porque está no cimo, tem encostas onde o pastoreio e a prática das queimadas são importantes para a renovação das pastagens. Portanto, mas aquilo são situações muito pontuais, com 20, 30 hectares, em que naqueles 20, 30 hectares, porque confluem condições orográficas, de levar para ali o vento, é como se fossem canadas de vento e de fogo, e portanto, tirando essa situação, sabemos que os incêndios estão a subir com frequências mais regulares, cada vez mais em altitude, e isto preocupa-nos, porque grande parte das comunidades em altitude não estão muito habituadas a ter fogo, e portanto, quando o fogo lá chega, como é o caso dos Cervonais, e algumas turfeiras, quando o incêndio chega lá e a periferia das turfeiras tem alguma dessecação, tem alguma menor umidade, aquilo causa estragos muito, muito sérios. E, portanto, o que temos feito e o que procuramos fazer são implementar aquelas medidas de caráter muito geral, a rede primária, a rede secundária, por aí fora, e procuramos incluir nos nossos parceiros, na nossa missão, até na nossa filosofia, quando ajudamos a regulamentar, quer aquilo que é o quadro comunitário, os quadros comunitários de apoio, ajudar a construir uma lógica de compartimentação do território, portanto, favorecer um conjunto de ações agrárias, digamos assim, agrárias, florestais, que contribuam para a compartimentação do território. Se nós tivermos o território dividido por unidades de menor dimensão, em que de uma para outra não propaga o incêndio com muita facilidade, nós podemos estar a atuar sobre o incêndio, mas não é muito fácil. Não é mesmo fácil, porque nós viemos de um período em que tínhamos muitos pinhais, tínhamos uma imensidão de pinhais que eram um vetor importantíssimo, muito facilitador da dispersão do fogo. Quando os pinhais arderam, havia até uma certa repulsa pelos movimentos ecologistas e conservadores contra os pinhais e tal. Nós substituímos os pinhais durante a década de 80, 90 e nos primeiros anos do milénio,
substituímos estes pinhais, que eram difíceis de gerir e, de facto, efetivamente eram um fator de risco, mas substituímos por comunidades pirófilas, que são tão ou mais facilitadoras da propagação do fogo que os próprios pinhais, e muito mais difíceis de gerir, porque não têm devolução de rendimento. E por não terem devolução de rendimento do investimento ou da despesa que se lá faça, estão cada vez mais marginais. E, portanto, a situação também não é muito, muito fácil para gerir o perigo do incêndio. Sr. Engenheiro, muito obrigado. E ouvindo todas estas questões, eu gostaria de lhe colocar aqui este desafio, que era fazer a pergunta ao contrário. O que é que seria, e obviamente que é um exercício também difícil, um exercício meramente de percepção, mas gostaria se fosse possível, de ouvir a sua opinião. O que é que seria a Serra da Estrela? Não é o parque. O que é que seria a Serra da Estrela se não existisse o Parque Natural da Serra da Estrela? Bom, olha, o Planalto não existiria, pelo menos aqueles muitos hectares próximos da Estrada Nacional não existiam. Portanto, grande parte dos cervenais, que funcionam como... estão a ver, lá em casa todos nós temos no lava-louça um esfregão que tem 4 centímetros de amarelo e meio centímetro de verde. O cervenal funciona como um bocadinho verde. Não acumula água, mas resiste. E quem conserva a água são os cervenais e as areias que estão abaixo dos cervenais. Portanto, são os tais 4 centímetros do esfregão. E bem compreendem que se nós deixarmos o esfregão com a esponja, com água, no dia a seguir ainda tem água, certo? Bom, se não existisse parque, não teria havido a preocupação de conservar aquelas comunidades, a começar na Nave de Santo António, demolir aquele barraquete todo, nas imediações da Torre, Pão do Boi, a Lagoa Comprida. A Fontes Perus, em agosto, julho e agosto, seria certamente um parque de campismo. Depois, a acrescentar a isto, haveria, com certeza, todos aqueles sítios que nós achamos que são degradados, são áreas degradadas, com muita areia à vista, quase sem vegetação. Aquilo são comunidades importantíssimas, são as comunidades ou os prados psicroxerófilos, porque resistem muito bem no inverno, quando há água no solo, a água gela e é uma das particularidades da água, né? Ao contrário dos outros elementos, a água, quando diminui a temperatura, aumenta de volume, ao contrário das outras substâncias, e quando aumenta de volume, o solo desloca-se na vertical. No dia a seguir, quando vem o sol bate lá em cima às 7h30 da manhã, 7 da manhã, derrete e faz um tilt. E, portanto, aquilo são comunidades adaptadas aos movimentos diários do solo. E por baixo daquilo parecem comunidades insípidas e que às vezes as pessoas até nos perguntam porque é que estamos a pedir-lhes para sair de fora de um sítio que tem areia, que nem tem vegetação, nem tem lá plantas muito bonitas e tal. Se estas comunidades não estivessem lá e não estivessem a ser protegidas por alguns dispositivos que fomos instalando ao longo da estrada, mas sobretudo pela conversa, pela tal missão que as nossas equipas de vigilância levam nos dias de grande afluência, se o parque não existisse, aquilo já não existia. Bom, é verdade que em baixo haveria outras coisas diferentes. Provavelmente poderíamos ter mais uns pavilhões, mais umas oficinas, a rede urbana seria diferente. Eventualmente, sim, poderíamos ter... Eu acredito que sim, mas aquilo que é o singular, aquilo que é o importante, aquilo que está acima dos 1500 metros e que não existe mais em Portugal e que é preciso percorrer muitas léguas até em Castela encontrarmos territórios iguais, não existiria. Ou existiria de uma forma absolutamente residual e completamente alterada. Basta que façam um exercício. A história parece que não tem importância. E eu, quando trouxe aqui o resultado daquilo que os nossos colegas fizeram, é porque é possível apresentar resultados, que estas coisas da política da conservação da natureza não se mede de um ano para o outro, mede-se ao longo de décadas, e foi isso que eu quis fazer. E se aqueles trabalhos não tivessem sido feitos, provavelmente há muito poucas pessoas que querem lembrar, só que se lembram da imensidão de barraquinhas que havia na torre.
Ainda hoje lá há resíduos, por mais resíduos que se recolham, ainda hoje lá há resíduos desse tempo. Já foram feitas campanhas e mais campanhas a recolher resíduos. Portanto, se o parque não existisse, efetivamente, a serra, enquanto espaço físico, e eu estou-me aqui a referir ao espaço físico, seria completamente diferente. E então o biológico, olha, argensanas, verártons, que é um eléboro, teixos, entre outras coisas, não existiriam ou existiriam com populações absolutamente reliquiais, residuais, quase sem ser possível dar a volta. Ainda que a gente tenha uma série de espécies que estão numa situação crítica, porque estão, e algumas delas até podem estar numa situação crítica pelo advento das alterações climáticas, porque precisam de períodos de sol coberto de neve que agora passamos a ter com menos frequência e períodos muito mais curtos. E, portanto, isto também pode ser uma consequência das alterações climáticas, mas se não tivéssemos o parque e alguém que durante estas décadas todas teve coragem de dar a cara, fazer política, de ficar muitas vezes achincalhado na praça pública e pronto, e ser depreciado, se não tivéssemos parque, estaríamos numa situação verdadeiramente calamitosa, digo eu. Obrigado, Sr. Engenheiro. Uma das ideias que tocou também nesta resposta, que me pareceu muito, muito interessante, foi a torre. E de facto, a torre ainda é hoje um espaço ou melhor, é hoje um espaço de grande fragilidade, até pela pressão exercida pela procura turística ou pela visitação turística. Ou pela sua sensibilidade de erosão, sensibilidade ecológica, sensibilidade paisagística. Existe alguma, por parte do Parque Natural, do ICNF, algum projeto ou alguma preocupação acrescida para curto, médio prazo para este espaço da Serra da Estrela, que é, na verdade, um cartão de visita da Serra da Estrela, é o ponto mais alto de Portugal continental, e não há como mudar esta ideia de que todos que vêm à Serra da Estrela querem obviamente chegar à torre e subir à torre. E não estou com isto a dizer se concordo ou não, mas dada esta fragilidade, existe algum projeto, alguma estratégia para a valorização e a preservação deste espaço? A torre é, desde há muitas décadas, o fim da linha, digamos assim. E ainda não encontramos nenhum etnema, ainda não encontramos nenhuma ideia de grande divulgação, de grande aceitação, melhor dizendo, não é divulgação, de grande aceitação na sociedade que a substitua. E eu não vislumbro que consigamos retirar este papel à torre. Agora, é assim, há diferentes vontades para a torre e não é fácil de as consensualizar. É por isso que a torre e o espaço envolvente à torre, no plano de ordenamento, está classificado como uma área de intervenção específica, onde no programa que acompanha, no programa de execução que acompanha o plano de ordenamento, estão lá previstos uma série de ações que têm que ser implementadas e que deve ir para a discussão pública, incluindo a discussão pública, para conseguir reunir o maior número de sensibilidades possíveis no desenho da solução que se venha a adotar. Aquela solução que está lá é a solução de 1988, 1989, quando foi preciso retirar dezenas e dezenas de barraquinhas que havia lá, que eram o ganha-pão de muitas pessoas, foi preciso reduzir aquelas barraquinhas todas, mas atender a alguma sensibilidade. A sensibilidade de que a torre é o fim de linha. E, portanto, sendo o fim de linha, há de sempre haver pessoas que querem beber um café, querem comprar umas luvas, o que seja. Foi por isso que foi reabilitada a instalação da base militar, com o orçamento do parque, não é? Para acomodar algum deste comércio. Isto era em 1988, 89. Precisamos de fazer uma atualização aos objetivos. Como é que essa atualização se faz? É da forma que eu acabei de dizer e que está plasmada num documento que compromete toda a política em Portugal. É um documento aprovado pelo Conselho de Ministros que diz que
A torre é uma área de intervenção específica, tem que ter uma solução desenhada com múltiplas sensibilidades. Quando é que isso vai ser feito? Não faço ideia. Mais do que uma questão, um tema também sensível e que me parece importante e tem sido, e está a ser aqui também abordado aqui nas redes sociais que estamos a transmitir em direto esta conferência, tem a ver com a educação. Como é que vê o papel da educação e a importância da escola, da educação e até a relação do próprio Parque Natural com as escolas e com a educação na valorização e nesta sensibilização para uma educação ambiental, uma educação de valorização, porque eu até mais do que falar em preservação, eu falava sobretudo em valorização, porque se nós valorizarmos, se as comunidades valorizarem este património e estes recursos, obviamente que vão ter o cuidado também de os preservar. Como é que vê o papel da educação e das escolas e como é que tem visto o trabalho do ICNF nesta relação com as próprias escolas e com esta relação com a educação? Eu vou entrar numa matéria que não é aquela que eu domine melhor. Não domino do ponto de vista da nomenclatura, nem da taxonomia, nem da operacionalidade também. Mas o ICNF e nomeadamente o Parque Natural recebem muitas pessoas no seu centro de informação, muitas pessoas do universo escolar, portanto, sejam eles professores, enquanto professores, sejam eles professores enquanto formadores, sejam eles professores enquanto formandos, muitos alunos nos nossos centros de informação, e os nossos vigilantes entram em muitos autocarros para fazer visitas de estudo à Serra da Estrela. Portanto, eu há bocadinho, quando dizia que a comunicação é um pilar da conservação e da gestão do parque, lá dentro deste conceito de comunicação também está esta relação com a comunidade escolar nos vários níveis do sistema de ensino. Depois, é claro que hoje não é expectável que o parque tenha a mesma relevância nestas leads da educação ambiental como tinha no princípio do milénio. Porquê? Porque há um conjunto de atores, incluindo a Associação Geoparque Estrela, não é? O CIS, outras associações que fazem esta atividade tão bem ou melhor que o ICNF, mas nós nunca abrimos mão dela, não é? Agora, estamos numa situação que tem a ver com isso mesmo. Bom, há novos atores, nós perdemos alguma relevância, mas perdemos e não temos nenhum complexo de ter perdido, porque sabemos que existe na sociedade quem faça tão bem ou melhor do que nós, mas nunca descurámos o papel da educação ambiental. Aliás, nós participamos no programa Ecoescolas, né? As escolas do território do parque, nós participamos no programa Ecoescola, só a título exemplificativo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E para terminar, acho que não temos aqui mais de uma questão, estamos com 1h15 de conferência e agradeço-lhe imenso estas respostas, mais respostas, comentários muito interessantes que tem feito. E há pouco falava, agora nesta última resposta, falava exatamente no aparecimento de outras instituições que vão ocupando também o lugar e vão, sobretudo na área da educação, como é o caso do Geoparque. E de facto, o início do próprio Geoparque e a própria inventariação do património geológico da Serra da Estrela e do que é hoje o território do Geoparque começa através de um trabalho que o Sr. Engenheiro apresentou na sua comunicação, que é o Guia Geológico e Geomorfológico da Serra da Estrela, e portanto esta relação é bastante intrínseca. Mas eu perguntava como é que viu e como é que o próprio Parque Natural viu o reconhecimento da Unesco, o reconhecimento da Serra da Estrela por parte da Unesco e a criação do próprio Geoparque.
considera que pode ser aqui o Geoparque, pode ser no futuro, ou ser já um parceiro ativo com o próprio Parque Natural, naquilo que tem de ser, naquilo que é a necessidade de valorização e preservação do património e naquela necessidade, obviamente, de aproximação com as comunidades que tanto falou também na sua comunicação? Desde a origem, o parque tem sido uma instituição que tem procurado sempre ser sinérgica e relacionar-se com outras instituições. E também com o Geoparque. Como é que nós olhamos para a classificação do território como um geoparque? Pois, naturalmente, que ficamos muito orgulhosos que a Unesco tenha reconhecido o território e uma parte ou melhor, o território todo do Parque Natural da Serra da Estrela como algo muito, muito relevante, porque está incluído. Portanto, isso orgulha-nos, sabemos que traz aqui alguns novos desafios e eu acho que temos estado disponíveis. Então, o Geoparque Estrela não tem um dos seus pontos de contacto com a sociedade, não é o nosso centro de interpretação da torre. Portanto, eu acho que isto responde bem à pergunta. Estamos cá para colaborar. Quando alguém nos propõe fazer alguma coisa e que nós achamos que faz tão bem ou melhor do que nós, só temos que estar disponíveis, não temos que ter uma atitude diferente. E a propósito disso, Sr. Engenheiro, até dizia mais, não só o Estrela Geoparque está em parceria com o ICNF a dinamizar o Centro de Interpretação da Torre, como até na estratégia de recuperação e substituição de algumas estruturas interpretativas da própria área do Parque Natural, que está a ser feita em parceria com o próprio ICNF. Portanto, há aqui uma sinergia que já se vem consolidando desde 2018, 17, 18, quando começámos com o próprio Centro de Interpretação, e isso mostra bem também o trabalho que vai sendo feito por estas duas instituições, neste caso, obviamente, o Geoparque muito mais recente e o Parque Natural com uma história bastante significativa para a Serra da Estrela e de facto também deixe-me agradecer desde já todo o envolvimento e todo o empenho e a colaboração que o Parque Natural da Serra da Estrela tem tido com aquilo que é o trabalho do Geoparque e manifestar obviamente total disponibilidade para continuarmos a colaborar. Sr. Engenheiro, muito obrigado, agradeço-lhe imenso esta hora e 20 que esteve connosco, esta partilha também das ideias. Isto é uma forma também de comunicar e chegar às comunidades para que todos também possam perceber o trabalho e a importância dos parques naturais, neste caso em concreto do nosso Parque Natural, na valorização do nosso património. Porque muitas vezes falta-nos esta noção de tudo isto ser nosso, no sentido lato, no sentido daquilo que é a palavra património, e de facto o património natural, seja ele geológico, a biodiversidade, mas também o património cultural, não é pertença de outros, mas é pertença nossa, portanto é de todos nós, e se é de todos nós, também cabe a todos nós essa preservação e essa valorização. E por isso, muito obrigado também por esta partilha. Estou certo que o trabalho no futuro será imenso e julgo que este trabalho e o futuro só conseguirá ser alcançado com sucesso se for um trabalho partilhado e em parcerias, estabelecendo diálogo, estabelecendo a relação e aproximando-nos das próprias comunidades, que são na base aquilo que de facto é um dos fatores mais relevantes destes territórios e do próprio Parque Natural. Sr. Engenheiro, muito obrigado mais uma vez. Um agradecimento pela sua presença, um agradecimento também à senhora diretora regional do ICNF do Centro e obviamente esteve muitíssimo bem representada por si. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Nós também devolvemos agradecimentos, agradecemos muito esta oportunidade de uma vez mais falar sobre as nossas dificuldades, sobre também os nossos anseios, os nossos sonhos, e estamos cá disponíveis para continuar a colaborar como temos feito até agora, ou tentar pelo menos fazer melhor do que temos feito até agora. Obrigado. Sim, estou certo. Obrigado, nós, estou certo que sim. Muito obrigado a todos. Voltamos em junho com uma nova conferência da Estrela, um novo tema, uma nova conferência. Estas conferências que já vimos fazendo desde 2017, já fizemos mais de 30 conferências entre 2017 e o presente. Portanto, em junho estejam atentos, mais uma conferência, mais um tema. Até breve.